Sejam bem-vindos ao Comissões em Ação, mais um podcast da OAB São Paulo. Esse podcast conecta você e o trabalho das mais de 100 comissões temáticas que a nossa ordem aqui em São Paulo tem. Comissões essas que não param. E hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar ela, a doutora Vera Maria Correia Queiroz, doutora e mestre pela PUC São Paulo, advogada e consultora jurídica, coordenadora e professora na ESA São Paulo, ex-servidora do INSS, autora de livros, presidente da Comissão Especial de Regime Próprio de Previdência Social. Doutora Vera, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Paciléu. É um prazer estar aqui e poder passar para você, para todos os interessados em direito previdenciário de servidores públicos, as informações acerca da nossa comissão, de tudo que a gente tem produzido, pretende produzir aí nessa gestão. Então, eu espero que sejamos produtivas aqui no nosso podcast. Com certeza. Acho que vai bater um papo muito legal aqui. Com certeza. Falar desse tema que é um tema importantíssimo, sabe, velho? Que as pessoas, às vezes, precisam entender qual é essa atuação da comissão, né? Então, essa tua comissão, ela tem aqui, ela abrange alguns temas. Vamos começar explicando quais são esses temas que a comissão abrange, para que as pessoas de casa, para os advogados que estão ali assistindo, se interessem a participar, inclusive, com a gente aqui, que estejam na sua comissão. Sim. Fala um pouquinho assim por o que a comissão faz. Bom, inicialmente é preciso saber que quando se fala de previdência social, nós temos o direito previdenciário das pessoas que estão na iniciativa privada e que é um direito muito bem cuidado pela Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB São Paulo. A nossa comissão, ela trata do direito previdenciário dos servidores públicos do Estado de São Paulo e dos municípios em geral. Então, o que é que nós efetivamente buscamos? A proteção social dessas pessoas que efetivamente não tem um técnico, uma pessoa que possa lhe auxiliar num planejamento, né, acerca dos seus direitos, principalmente da sua aposentadoria. E aí a nossa comissão, ela está exatamente para não só, né, tecnicamente auxiliar os próprios servidores, mas principalmente trazer para a advocacia ferramentas que possam facilitar o exercício da nossa atividade. E, Vera, dentro dos advogados previdenciaristas, né, existem aqueles que atuam só no regime próprio? Existem aqueles que atuam só em regime geral, que é o mais comum, certo, porque o regime próprio ainda é um pouco temido em função das inúmeras emendas constitucionais que reformaram os estatutos dos servidores públicos e muitos não se sentem confortáveis, acham que é um ambiente difícil de se entender e quando na verdade não é. E hoje ele é necessário, até porque a emenda constitucional 103, ela aproxima as regras do regime próprio com as regras do regime geral. Então, eu sempre uso um jargão que é assim, se você, advogado, faz direito previdenciário de regime geral, já está deixando dinheiro na mesa ao não atuar no regime próprio. E, para isso, as pessoas pensam, mas eu não entendo nada, eu não sei nada. Não é um direito tão diferente assim. As regras são basilares. E nós temos, Paciléu, na nossa comissão, um projeto fantástico, que é um grupo de estudos. Então já me conta quais são os projetos, porque eu sei que você não para. Sim, não para. Doutora Vera e a comissão aqui tem eventos assim imperdíveis, ideias muito bacanas, e agora esse projeto conta pra gente, porque eu acho que o advogado que está assistindo precisa saber. Sim, nós temos um projeto de grupo de estudos e que mensalmente, a cada... exatamente na segunda sexta-feira do mês, e ela é adiada quando tem emenda de feriado e tal, mas nós temos a apresentação por 2 membros do grupo, né, da comissão, acerca de um determinado tema. Então, nós elaboramos um membro da nossa comissão que coordena o grupo de estudos, ele fez essa divisão. Os membros que quiseram, né, fazer a apresentação, então eles se candidataram. Ou seja, nós agora estamos na fase de execução. Mas a vigência é para esse ano. Ano que vem mudamos os temas, no próximo ano vamos mudando para ficar dinâmico. E aí, nessa próxima edição, que é agora em julho, 18 de julho, o tema será certidão de tempo de contribuição, que é um tema fantástico para quem atua tanto em regime geral quanto em regime próprio. É o documento que
transita em todos os regimes previdenciários. Então, esse grupo de estudos, ele tem alcançado repercussão nacional. Que legal. Assim, né, a gente, na semana retrasada que tivemos, nós tivemos pessoas de Fortaleza, de Natal, do Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, porque nós divulgamos, e ainda a gente divulga o link, as pessoas se inscrevem, porque muitas querem até ter o certificado para fins de comprovação, horas complementares na pós, enfim. Mas é um projeto, assim, fantástico. Ele tem dado resultado porque ele está qualificando a advocacia. Que bacana. Então, para você, advogado, que ainda não atua nessa área e que tem interesse, participar da comissão é muito importante, tá? Mas eu não vou dizer ainda como é que faz. No final, a gente vai falar como é que você participa da comissão. Continua aqui, porque o papo está muito bom. Doutora Vera, vamos falar então também das ações realizadas, porque eu sei que você tem aí muitas questões. Foi feito um evento muito bacana. Conta pra gente um pouquinho do que foi feito até então. A gente está no começo do ano ainda, né? Sim. No primeiro semestre, mas eu sei que já fez muita coisa, né? E o que vem de eventos aí que vocês estão pensando? Olha, eu vou contar porque nós começamos na gestão passada, né? Sim. Então, assim... Já tem uma história. Já temos uma história. Nós temos dificuldades no âmbito das autarquias, que são os órgãos gestores, dificuldade de acesso. Então, por exemplo, no regime geral, foi implantado um convênio aqui com a OAB, e hoje o advogado não precisa ir até uma agência do INSS para fazer um protocolo, para consultar um processo, nada disso. Nós temos o INSS digital. E daí eu fiquei perguntando, e por que não essa ferramenta também nos regimes próprios? E nós fizemos um projeto, apresentamos esse projeto, a OAB aprovou nosso projeto, isso já na gestão passada, né? Nós levamos esse projeto para a presidência da SPPrev, São Paulo Previdência, ele foi aprovado. Olha. Qual é a fase que ele está? Ele está na fase de TI, para que seja implantado. Com essa mudança de gestão, tanto na SPPrev quanto na OAB, ele ficou um pouquinho parado, mas agora já está tomando lá os rumos. E a primeira ferramenta que nós já alcançamos, o advogado não precisa mais ir até uma agência, né, um posto de atendimento, que a SPPrev tem 8 postos de atendimento no estado de São Paulo inteiro, que é um absurdo, não dá atendimento. Então, por exemplo, o advogado está, por exemplo, em Piracicaba. Ele tem que se dirigir até Campinas para fazer um agendamento. O agendamento até era feito por telefone, mas assim, para ele ter a cópia de um processo. Hoje ele não precisa mais de agendamento. Ele vai lá e vai ser atendido, porque a São Paulo Previdência já disponibilizou essa ferramenta. Certo. E qual é a próxima? A próxima é a consulta online de um processo, que já é um grande passo, porque isso não existia. Então, o advogado não precisa se deslocar da sua cidade para ir até um posto da SPPrev, é posto mesmo que chama, né? Ser atendido por alguém que é terceirizado e não tem nem conhecimento, o advogado passa nervoso, mas hoje ele vai fazer isso online. Então, ele vai poder entrar no sistema e vai ter essa ferramenta do processo, né, de ter a cópia do processo. E no futuro, o próximo passo será efetivamente o protocolo online. Então, o que vale a gente ressaltar aqui diante do que a doutora Vera está dizendo, a comissão ela tem uma função muito importante dentro social, da ordem, né? Totalmente. É uma função que não é só para a advocacia, e sim para a sociedade em geral. Mas dentro da ordem, doutora Vera, a comissão ela estuda de verdade as formas que ela pode melhorar a atuação do advogado dentro do sistema. Sim. Então, vamos dizer, nós temos aí nosso presidente que está ali à frente, representando a advocacia, toda a diretoria, fazendo cada um seu trabalho, mas dentro da área de previdência e regime próprio, é a doutora Vera, com a sua comissão e seu time, pensando ali em todos os problemas, as melhorias. Sim. E o que pode estar sendo feito. E o que a OAB está fazendo? Olha aí a resposta. Sim. Nós vamos ter agora uma facilidade que vai entrar no Exatamente, porque as pessoas falam, e a OAB? A OAB somos nós aqui, no âmbito do regime próprio, porque Sim. nós somos a OAB somos nós. Sim, você é especialista totalmente do assunto, integrado, né? Exato. E aí nós temos, graças a Deus, o apoio maravilhoso da OAB, da presidência, porque se não fosse isso, não teríamos também as melhorias que a gente busca. Além disso, nós estamos já na metade da elaboração de uma cartilha. E essa cartilha sobre RPPS vai trazer para o advogado que pretende ingressar nessa área
uma noção assim fundamental de onde ele vai se posicionar, o que ele vai fazer, se ele vai fazer planejamento, se ele vai fazer requerimento. Então, ele já consegue, através dessa cartilha, se posicionar. Não, eu quero advogar no segmento administrativo. Porque, Paciléo, a gente também não é muito assim, a favor de demandas judiciais. Sim. Então, eu penso o seguinte, e isso eu levei para a APPREM, a BIPEM, que nós já conseguimos também fazer parcerias, tanto que os advogados podem participar dos congressos nessas instituições. Ou seja, nós levamos a seguinte ideia, nós não estamos nas instituições para brigar com ninguém. Nós queremos, tecnicamente, instruir um processo concessório de uma aposentadoria, um processo bem feito para que ele chegue no departamento do órgão público, seja concedido sem nenhum problema. Então, nós estamos pensando nesse aspecto, no bom trabalho da advocacia e, logicamente, na satisfação do jurisdicionado, porque o maior beneficiário é o jurisdicionado, o servidor público. Então, nós temos cartilha, grupos de estudo. Fizemos um congresso aqui de excelência. O nosso congresso teve alcance, assim. Todos os dias eu recebo mensagens. Foi muito bem elogiado. Muito bom, foi muito bom. E eu agradeço imensamente ao AB nos permitir. Agora, em termos de evento, nós também criamos uma tradição de, no Dia do Servidor Público, que é 28 de outubro, fazer um evento. Só que nós optamos por online. E aí os palestrantes são servidores públicos. Ah, que legal, olha. São legal só servidores para advocacia ouvir o servidor. Para advocacia, exatamente. Então, nós temos juízes, que são servidores públicos, que vêm falar de temas, por exemplo, falar do mandado de segurança num regime próprio. Como nós tivemos isso no nosso congresso, foi excelente, né? Falar de custeio, das contribuições dos servidores, o que a emenda constitucional mudou. Falar de abono de permanência, falar de a pessoa com deficiência, em que parâmetros se faz uma avaliação biopsicossocial. Então, os eventos trazem esses temas e não que no nosso grupo de estudos também não tenha. Ou seja, a gente está tentando cercar de todas as formas a qualificação do advogado, né, para que ele tenha um conhecimento e atue na área e venha para a nossa comissão. Sim. Nós queremos gente que trabalhe na nossa comissão. Boa. E, doutora Vera, a questão da jovem advocacia, né? Hoje a gente quer muito trazer o jovem advogado para as comissões temáticas, não só para a comissão do jovem advogado, mas também para a comissão do regime próprio, né? Para ele atuar nessa área. Qual o papel dele dentro da tua comissão? Chegando um jovem advogado que ele vem com uma visão de tecnologia mais apurada que nós, mais Sim. 40, mais 50, mais 60. Ele vem ali com a inteligência artificial já na veia. Né? Ele vem ali, ele soma? Ele soma, não porque ele traz todas essas ferramentas, porque hoje, tanto faz, dos 20 aos 70, a advocacia está alerta com relação Sim. a toda essa tecnologia, a inteligência artificial. Então, a gente quer efetivamente agregar quanto mais conhecimento, né? Mas a jovem advocacia, eu digo o seguinte, eles são pessoas que vêm mais puros para um âmbito que é totalmente desconhecido, porque na faculdade se tem um semestre, basicamente, muito pouco, né? Fala muito o básico do básico, regime próprio, então, nem se aborda. E eu digo assim, o jovem advogado, ele teve essa matéria tão restrita na faculdade que ele não acredita muito no direito previdenciário. E eu digo para você o seguinte, que assim, é um direito rentável, muito rentável, inclusive, né? Mas que precisa efetivamente se dedicar. Então, saiu da faculdade com aquela noção muito basilar, ele é muito puro nesse sentido, que eu digo assim, de falta de se aprofundar. É essa pessoa que é a melhor de se trabalhar, porque ele vem para aprender do zero, inclusive a comissão está indo para subseções em cursos para advocacia, para jovem advocacia. Ah, que legal. Em cursos e aí a gente mescla o direito previdenciário de regime geral com o direito previdenciário de regime próprio, para dar todas as noções e mostrar para ele que é um ramo maravilhoso da advocacia.
Mas a gente só consegue isso efetivamente levando a comissão para as subseções. E há também uma conexão entre as comissões de cada subseção para dar todo também esse suporte, né? Sim, sim. Não, e essa é uma das funções, um dos objetivos, dar suporte em todas as subseções do Estado de São Paulo, e inclusive incentivar, né, que as pessoas tenham, porque a partir do momento que se cria uma comissão de regime próprio, obriga-se ao estudo, ao trabalho na área, e a coisa vai se ampliando. E a gente está aqui exatamente para dar essa força, levar esse conhecimento, né? Eu tenho falado muito que as coisas começam com eventos, Paciléu. Que as pessoas querem ouvir palestras, e daí elas acabam se encantando com algumas coisas e falar, não, quero advogar nessa área. Dá um estalo ali. Dá um estalo, exatamente. A gente vem bem com o lado da efetividade prática, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui que a gente ia conversar e eu pesquisei um pouquinho, né? Tem essa questão aí da diferença entre a certidão de tempo de contribuição e a contagem recíproca. Se o tempo de regime ele foi averbado em outro regime, excedeu o necessário, se existe a possibilidade de devolução do tempo ao regime anterior. Eu acho que tem muita coisa. Esse é um documento. Me fala um pouquinho desses temas, dessas questões importantes, assim, até para quem está gostando da área, se interessando da área. Qual tema que você acha que dá para a gente falar? Então, isso de CTC, a certidão de tempo de contribuição, vale para quem está atuando na área previdenciária. Daí não importa se é regime geral ou regime próprio. Tá. Porque ele é um instrumento formal que transita em todos os regimes. Ou seja, a pessoa trabalhou a vida inteira na iniciativa privada, decide fazer um concurso. Ela pode levar aquele tempo dela da iniciativa privada para o serviço público ou vice-versa? Sim, porque é uma garantia constitucional. Então, ela pode trasladar tempo. E como ela faz isso? Ela faz através desse instrumento. Mas aí eu vou pedir uma contagem recíproca. A contagem é recíproca porque haverá compensação financeira. Então, o que acontece? O Estado, vamos falar, o Estado de São Paulo, ele tem um servidor que se exonerou e ingressou num outro cargo também no regime de São Paulo. Vai haver certidão, mas não vai haver contagem recíproca, porque os recursos estão no Tesouro Paulista. Entendi. Mas se ele é um servidor, um procurador do município e decide prestar um concurso para procurador no Estado de São Paulo, ele vai ter a CTC, a Certidão de Tempo de Contribuição, e o governo municipal transfere os recursos, a chamada compensação financeira, para o regime estadual. Ou seja, é uma diferença. Só que tanto o INSS como os órgãos públicos, eles têm concedido certidões extremamente equivocadas. E daí fica o prejuízo. E é aí que entra a advocacia. Entendi. Porque a advocacia, ela tem que interpretar esse documento, porque ele se tornou extremamente complexo, e fazer com que o seu cliente, o jurisdicionado, não perca nenhum tempo. E aí vem a questão do planejamento previdenciário, que a reforma obriga hoje as pessoas a terem um projeto. Mas quem faz esse projeto é o advogado. Não adianta, eu tenho um curioso, um contador, uma pessoa entendida. Não vai funcionar. Uma coisa que a gente escutava muito, né? Eu vou advogar porque eu não gosto de fazer cálculo e tal. O advogado previdenciarista de regime próprio é aquele que faz cálculo, né? Que vai lá porque ele vai fazer todo esse planejamento, né? Olha, eu tenho até vergonha de dizer, eu faço cálculo na cabeça. Mas isso é bom. Eu faço assim até do tempo de quando, porque eu trabalhei no INSS, na época que também não tinha informatização e tal. E aí você tinha que fazer tudo manual. E ainda existem processos. Mas é um grande diferencial para o advogado, né? O advogado que faz o cálculo. Eu falo advogado raiz, né? É o advogado raiz. Não, e eu, quando dou aula, eu ensino o pessoal a fazer essa conta na cabeça, porque é uma forma dele raciocinar, e raciocinando, ele aprende muito mais rápido. Sim. Né? Então, é uma coisa que eu gosto. Eu sou docente, assim, tá no sangue, né? Então... Por exemplo, vamos falar do professor. O professor, ele tem uma aposentadoria especial. Como que funciona? Não é especial, que antigamente falava-se especial, porque até a emenda constitucional 18, o tempo era contado especial porque era chamada atividade nociva. O professor sofria para... Hoje mais, né? Hoje é real mesmo. Mas, e aí veio a emenda e disse o seguinte, não é mais especial, você não vai poder converter o tempo, né, aplicar os índices de conversão e ter aposentadoria especial, porque não existe sofrimento. Porém, a Constituição diminuiu 5 anos no tempo de contribuição no exercício de magistério. E aí ficou 30 anos o homem,
25 anos a mulher professor, professora. Pois bem, isso mantém até hoje, né? Quem ingressou no sistema antes da emenda 19, o tempo ainda é esse. Mas criou-se essa tradição de se chamar de aposentadoria especial. Certo. E eu atuo bastante nessa área, tem inclusive um livro chamado Aposentadoria do Professor, né? Que legal. E aí aborda a aposentadoria no regime geral, regime próprio. Esse é o maior cliente dos escritórios de advocacia. Olha aí. E é esse que a gente incentiva as pessoas, porque você pega um professor de cliente e ele tem tempo de regime geral e tem tempo de regime próprio. E daí eu falo, você tem que saber de regime próprio para prestar um bom Sim, trabalho, para ser tá. eficiente, para ter qualidade total no seu planejamento, né? Que bacana. Então, aí você vai analisar se ele tem direito a 2 aposentadorias, cada uma num regime, porque é professor na rede pública e na rede privada, ou se vale a pena levar tempo de um para o outro, né, de um regime para o outro. Isso é uma análise que eu acho, assim, espetacular. Sim. Porque é a dinâmica do direito previdenciário, entendeu? E aí você, quando mistura regime próprio e geral, nossa, a coisa fica assim, é cativante. Então, eu convido a advocacia a fazer parte da nossa comissão, a fazer parte desse ramo do direito previdenciário de regime próprio. E eu tenho certeza, as pessoas não vão se arrepender, Pastorela. Não vão, eu tô vendo brilho no teu olho aqui, eu acho que é esse brilho que o jovem advogado que está assistindo a gente aqui, precisa estar próximo aqui, então vem participar. Agora, Vera, vamos falar sobre desafios e perspectivas, né? Quais são os maiores desafios aí que são enfrentados pela sua comissão atualmente? Tem muito desafio? Baciléu, o desafio maior que a gente tem é sistemático, porque as pessoas se inscrevem e a gente não tem acesso. Então, como a gente vai buscar o acesso daquele advogado? Muitos a gente conhece pessoalmente. E aí a gente integra no grupo. Mas a gente também tem pessoas no grupo que estão ali só para estudar. A gente também não exige mais do que isso, porque não é um dos nossos objetivos. Então, se a pessoa vem para o grupo para estudar, ótimo. Mas se ela vem para o grupo porque ela quer participar de eventos, maravilhoso. Porque eu quero participar do livro. Agora nós nomeamos uma comissão acadêmica de coordenação científica para o projeto do livro das comissões. Sim. Tudo isso é desafio. Sim. Porque nós temos que fazer toda essa correção técnica, nós temos que dizer para a pessoa melhorar aquilo. É muito chato, né? Às vezes você tem que falar para o seu colega advogado, isso aqui não está bom, tem que seguir esse caminho e tal. Esse é um desafio. Mas o desafio maior mesmo, eu acho que é a gente levar projetos para fora da OAB, levar a OAB, né, através da comissão, para essa prestação de serviços fora, trazendo ferramentas para a advocacia. E uma coisa assim, a nossa comissão ela está tomando uma dimensão, agora nós somos convidados a fazer um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo, já estamos elaborando o projeto, segunda-feira nós temos a reunião e vem aí o ofício para a OAB. Que legal. Por quê? Para alcançar os servidores do Poder Legislativo. Olha só. E aí já tem um projeto para também ir para a LERJ, Rio de Janeiro, e a coisa está tomando dimensão. Eu ia perguntar, minha próxima pergunta era se existe algum projeto, alguma proposta inovadora em andamento, mas você acabou de falar já, Sim, então só isso aí vai dar muito trabalho. Não aguentei, já. É desafio. Só isso tem desafio e muito trabalho. Porque a gente leva a comissão com pessoas com conhecimento não só da comissão, membros da comissão, porque quando a gente faz evento, eu sou uma pessoa que eu agradeço muito por tudo que as pessoas participam, porque todo mundo dá a vida e o sangue, é um trabalho voluntário, né? Então, eu agradeço e eu gosto de prestigiar o pessoal da comissão. Então, nos eventos vêm grandes nomes do direito previdenciário, de regime próprio, regime geral, enfim, mas a comissão ela atua como debatedor, como presidindo mesas, trabalhando efetivamente no desenvolvimento do Congresso. Ou seja, a gente prestigia, a gente incentiva, né? E tem gente que gosta disso, de participar, e faz isso com a maior propriedade, maestria mesmo. Então, agora, como é que a gente faz para se inscrever na comissão regime próprio? O advogado deve fazer. Fácil. É difícil? Precisa ter alguma indicação? Não, só entrar no site? Não. É só entrar no site, como para se inscrever para qualquer comissão, e aí seleciona a comissão, e então vai preencher lá o formulário e tal, e aí a OAB manda para mim
aquelas inscrições para aprovação ou não, né? Tem lá um link de reprovado, mas eu nunca, não acontece. Eu nunca reprovei, eu falo, não, que a gente quer agregar. Sim. Então, assim, todos serão aprovados. Independente do que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer dentro da comissão, ela vai ser aprovada. Porque eu disse, se a gente quer qualificar, também não posso exigir que a pessoa faça outra coisa que não seja estudar. Já é um grande passo. É isso. Então, para você, advogado ou advogada, esteve conosco aqui nesse episódio hoje, percebeu aqui que existe uma área muito promissora que talvez você não conhecia, mas acredito que já conhecia, mas existe uma área promissora aqui que você pode participar. Então vem para a comissão, porque aqui você vai ter muito conteúdo, vai ter muito projeto, vai ter muito evento, muita coisa, porque essa é uma comissão atuante que faz um trabalho excepcional aí, e você viu que tem vários projetos em andamento aqui. Vera, vamos deixar uma mensagem aí para o advogado que ainda não está na sua comissão, né, sobre essa área. O que te fez amar tanto essa área que faz esse teu olho brilhar desse jeito? Diga, o que foi? Não, realmente eu tenho a Previdência Social no sangue, né? Que eu até nasci no dia da Previdência Social. Mentira. Então, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu não nasci em 1923, que a Previdência é 1923, só no tá? Mas o que eu digo é o seguinte, pense bastante numa forma de você crescer e ter um retorno imediato, porque a esfera administrativa ela é muito mais rápida do que a esfera judicial. Nós temos processos quando entram de forma eficiente, né, sem nenhum problema para a exigência por parte do serviço público. Então, eu falo que o processo entrou redondo, entrou perfeito e acabado, sem margem para complementação, está tudo certo. O retorno é imediato, porque a concessão é imediata, não vai demorar tanto tempo assim. Tem a demora normal de serviço público, a gente, aí, contra isso, não tem como a gente, né, brigar. Mas é um retorno imediato dos honorários. Então, eu digo, venha para a comissão para ter o retorno muito mais rápido, né, aprender e ter o retorno muito mais rápido da atuação administrativa, do que numa via judicial. Você não vai passar o estresse numa área de família, de uma área criminal. Não, tá vendendo peixe da sua comissão. Ninguém, não menosprezando, né? Mas, assim, o advogado qualificado, ele realmente tem sucesso. Então, venha ter sucesso na nossa comissão. Mas é bacana. E eu acho que a comissão ela também atua como uma espécie de mentora, né, Vera? Isso. Porque quando o advogado está ali e ele tem as dúvidas, ele pode chegar em você, sim, os membros da diretoria, da comissão. Nós temos o grupo que todo mundo... olha, tem um caso assim, tá. Todo mundo responde, porque eu digo, essa comissão... eu digo para as pessoas, eu coloco assim, como pensamento que nós somos uma família. É isso. Nós não somos parentes, porque parente é diferente. Nós somos família, porque família são pessoas unidas em prol de um objetivo comum. Que legal. Então, a nossa comissão, ela é familiar, sabe? Todo mundo ajuda todo mundo. E Vera, tenho inúmeros grupos de estudo que já montei por conta disso, de achar que a gente tem que compartilhar. Porque quanto mais você compartilha, mais você aprende. Que legal. Doutora Vera, eu queria te agradecer. Eu acho que esse papo aqui foi muito bacana. Foi um papo aqui enriquecedor para o advogado que está do outro lado, para quem está acompanhando aqui, quem quer saber um pouco mais da atuação da Ordem, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional São Paulo, é grande demais, né? Nós temos aí mais de 900 endereços, mais de 900 pontos de apoio para o advogado, mais de 257 subseções. Aqui na Seccional, mais de 100 comissões temáticas e cada comissão cuida com muito afinco daquela área. E aqui, hoje a gente falou com a doutora Vera, que cuida com muito afinco da área aqui do regime próprio, tem feito aí parcerias estratégicas sempre em prol da advocacia. Então eu quero te agradecer e te parabenizar por esse trabalho, viu? Foi muito bacana o nosso papo. Bom, sou eu quem agradece. Muito obrigada, obrigada ao AB, né, na sua pessoa aqui, Paciléu, porque é uma forma da gente tornar a nossa comissão conhecida e tirar esse, vamos dizer assim, esse receio, não é um medo, mas é um receio de atuar numa área que a pessoa não tem domínio, mas a gente está ali para isso, para qualificação, para ajudar, para incentivar e com o tempo a pessoa adquire domínio. Então sou eu quem agradece, né, pela oportunidade de estar aqui, de fazer, de levar conhecimento a respeito dos nossos projetos e de fazer com que a comissão cresça. Muito obrigada. Obrigado você. E obrigado você que esteve conosco aqui ao longo desse episódio. Esse foi mais um episódio de Comissões em Ação. Esse
esse podcast que leva aí todos os projetos, as mais de 100 comissões aqui da seccional, diretamente para você, né? As comissões que são o coração pulsante aí da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional São Paulo. Obrigado e até o próximo episódio.